Olá, primeira série, tudo bem? Eu espero que sim, né? O professor Euler está de volta com mais videoaula. Hoje estaremos dando continuidade nos nossos estudos, ok? Eu espero que sua família esteja bem, vocês todos estejam bem, porque precisamos estar em sintonia, né? E hoje nós iremos dar continuidade, falando aí sobre os conteúdos de funções, né? Que nós estamos explorando o tipo de funções. Na semana passada, na última aula que nós tivemos, deixamos aí bem claro alguns exercícios, deixamos algumas atividades para vocês fazerem, tá bom? Eu espero que vocês estejam todos entendendo o conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, pode contar com o professor Elo, que estarei pronto aqui para ajudá-los vocês, ok? Bom, vocês terão que pegar o material de vocês para vocês anotarem as informações. Por exemplo, na agenda, no caderno, tá bom? É muito importante o material no caderno, onde você vai poder fazer aí o uso na hora que você for resolver uma questão no livro didático ou no livro de atividades, tá bom, pessoal? Hoje estaremos enviando a lista de exercícios aí para vocês, tá? De matemática, com 35 questões. Eu espero que vocês acompanhem e resolvam as questões aí. Vamos lá para a nossa aula. Acompanhe aí. Ok, primeira série. Vamos lá. Nesse momento estaremos explorando aí o livro didático, né, na nossa aula de hoje. Estaremos falando aí de um novo tipo de função, é a função afim, tá bom? Então eu quero que você pegue seu material didático, seu livro, seu caderno, seu livro de atividade, sua agenda, tá bom? E anote as páginas que a nossa aula vai ser baseada hoje, tá bom? Na página 74 até a página 84, tá bom? Então, 10 páginas. Por que vão ser 10 páginas, professor? Não é muita página? Não, pessoal. Observei que o nosso livro aí tem vários textos complementares. Então, se é somente informação, você vai pegar um tempinho aí e você vai ler esses textos complementares, tá bom? São informações, são pesquisas, né, que são feitas aí para demonstrar como é aplicável aí o nosso conteúdo de hoje. Então, vamos falar de função afim, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Função afim, pessoal, ela é uma função, né? É uma função de primeiro grau ou função de primeiro grau polinomial, tá bom? E a função afim, ela tem esse formato aqui, ó. O f de x é igual a x mais b, né? Ela é chamada de função polinomial do primeiro grau, onde nós temos aqui, ó, o f de x, que é o nosso y, correto? E o a, o x e o b, né? O a e o b, nesse caso o a ele tem que ser diferente de zero para poder existir essa função. Bom, e o x é a nossa variável, né? Lembrando que esse a e esse b, o a aqui, ele tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero, professor? Porque se ele for igual a zero, a minha função vai ser uma função constante, né? Que é um outro tipo de função que a gente vai falar daqui a pouco, ok? Bom, então o que nós temos aqui em relação à função afim? Temos o seguinte, que o a e o b, né? O a ele é o meu termo dependente, né? Ou seja, ele depende da minha variável x, e o b ele é meu termo independente, ou seja, os valores aqui eles não são alterados em b, né? O que vai ser alterado vai ser o valor de a. E a função afim, ela é muito utilizada no nosso dia a dia, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples, né? Por exemplo, a corrida de um táxi. Temos aqui a quantidade de tempo, né? Ou de quilômetros percorrido pelo taxista, vezes o preço que ele cobra a cada quilômetro, né? Mais a bandeirada, que é o nosso exemplo bem crucial para demonstrarmos essa situação. Bom, mas quem é esse a e quem é esse b, professor? O a ele é o meu termo dependente, ou seja, ele depende da minha variável, e o b é o independente, ou seja, não é influenciado em relação ao valor que se aplica em a. E esse valor b, geralmente ele é um valor fixo, né? Ele não se altera, ou seja, ele é uma constante. O que é constante, professor? Significa que ele não é alterado, tá bom? Ele é um valor fixo, beleza? Então temos aqui o nosso cronograma, né? O a ele é o valor dependente, e o b ele é o valor independente, tá bom? Por que ele é independente? Porque ele não precisa do x, né? O que é ser independente na vida real? É você não depender de ninguém, né? Ou de alguém.
Então, nesse caso, o valor dependente é aquele que depende de algo. Então, nesse caso, o A ele depende de x, tá bom? E o B ele é o independente, que nesse caso aqui é um valor fixo, né? Ou a gente fala aí como utilização, né, de uma linguagem mais própria, como um valor que não se altera. Bom, então temos aí, ó, o valor varia de acordo com x, tá bom? Então o valor dependente varia de acordo com x e o valor independente é o valor fixo, ou seja, o valor constante. Tranquilo? Beleza? Fizemos aí a definição da função polinomial do primeiro grau ou função afim. Existem aí vários exemplos de função, tá bom? Polinomial. Então vamos para o nosso conceito de função. Neste tipo de função, o número a, né, o número, lembrando que se a é número, tá bom? É chamado de coeficiente de x e representa a taxa de crescimento ou taxa de variação da função, tá bom? O a, ele é o coeficiente de x, né? Futuramente vocês vão aprender sobre coeficiente angular, coeficiente linear. Mas por enquanto vocês só vão aprender que ele é um coeficiente, tá bom? O a, ele é um número, né? E ele é chamado de coeficiente. Beleza. Então ele representa a taxa de crescimento ou taxa de variação da função. Beleza? Ou seja, o valor que vai ser variado. Bom, já o número b, ele é chamado de termo constante. O que é o termo constante? É o valor fixo, que não se altera. Perfeito? Tranquilo? Beleza. Agora vamos para o nosso exemplo, né? Vamos falar um exemplo aqui de uma função constante. Olha só. Em uma determinada cidade, a tarifa cobrada pelos taxistas corresponde a uma parcela fixa chamada de bandeirada e uma parcela referente aos quilômetros rodados, né? Sabendo que uma pessoa pretende fazer uma viagem de 7 km em que o preço da bandeirada é igual a 4,50 e o custo por quilômetros rodados é igual a 2,75, determine. Então, o que eu quero que você determine aí nesse caso? Determinar uma fórmula que expresse o valor da tarifa cobrada em função dos quilômetros rodados para essa cidade. Pessoal, vocês vão ter muitas situações onde vocês precisam representar uma fórmula. O que seria essa fórmula, professor? Essa fórmula aí, ó, a gente sempre fala, né, é a nossa fórmula que dá origem a essa função, né? E nós chamamos dessa fórmula é chamada de fórmula de expressão, né? A expressão aí que representa essa função. E geralmente a gente trabalha esse conceito aí como nós chamamos como lei de formação. Qual é a lei de formação, professor? Lei de formação da função, né, é dado aí por variáveis, né? E geralmente a gente utiliza x, y, p, né? Então ele quer que você faça aí, monte uma fórmula que expresse aqui essa informação. E como é que eu vou fazer essa expressão, né? Uma expressão algébrica. Bom, então o valor da tarifa cobrado em função de quilômetros, nesse caso é 4,50, né? Vezes x, que esse x é o meu quilômetro, mais o meu valor fixo, né? O meu valor fixo é 4,50, mais, no caso, 2,75 vezes x, que é o quilômetro. Então, nós temos aqui a nossa função. E qual é a fórmula que representa, professor? Nesse caso, nós temos essa fórmula aqui, ó. P de x, né? P de x, nesse caso, está relacionada com a função, tá? Em relação à tarifa do preço, né? Preço de x é igual 2,75 vezes x mais 4,50. Olha aqui, pessoal. Eu vou explicar bem legal aqui para você entender. Quem é esse P de x, professor? P de x é o valor total, né, a ser cobrado, né, a nossa variável aqui x, tá? E quem é esse 2,75? 2,75 é o valor que é cobrado a cada quilômetro. Nesse caso, o quilômetro está representado por x, né? Mais 4,50. Quem é esse 4,50? É o valor fixo. Agora, se a gente for voltarmos um pouquinho lá na nossa aula, no começo da aula, nós vamos ter o seguinte, ó, A, X, B. O A, ele é o valor o quê? Ele é o coeficiente de x, correto? Então, coeficiente de x mais B, que é o valor fixo, né? Ou seja, esse valor fixo que nós chamamos de constante, correto? Beleza, então 2,75 vezes x mais 4,50. E quem é o x, professor?
O x é a função dos quilômetros rodados, tá bom? Beleza? Então aqui está a nossa representação algébrica ou a nossa lei de formação dessa função, ok? Beleza. Agora temos a segunda pergunta. Vamos lá. Quanto irá pagar uma pessoa referida no enunciado? Bom, o enunciado falou o seguinte, que essa pessoa ela andaria 7 km, né? Então, no lugar de x, você vai substituir por 7. Então, está aqui a nossa função, né? 2,75 vezes x mais 4,50. Então, no lugar de x, você vai representar por 7. Nesse caso, é o p de x, né? Então, p de x é igual a 2,75 vezes 7 mais 4,50, né? Onde tiver, nesse caso, poderíamos até colocar aqui p de 7, ok? Ou seja, onde tiver 7, você substitui, onde tiver x, você substitui por 7, tá bom? Então, fazendo isso, vamos ter p de x igual a 2,75 vezes 7 dá 19,25 mais 4,50. Então, 19,25 mais 4,50, nós vamos ter 23,75. Então, quanto irá pagar a pessoa referida na enunciada? Ela irá pagar, né, 23,75 por uma viagem de 7 km, tá bom? Então, pessoal, é bem simples, não é difícil. Uma observação bem importante, ainda não chegamos nesse tópico, mas já vou adiantar. A equação linear, né, a equação afim, que nesse caso já estamos estudando, né, a equação afim, o gráfico dela é uma reta, tá bom? O gráfico da equação afim é uma reta. E aí você vai aprender quando ela é crescente, quando ela é decrescente, né? Vocês vão aprender, daqui a pouco vocês vão estar aprendendo aí sobre essas classificações, né? Mas no primeiro momento eu quero que você já saiba que o gráfico de uma função afim é uma reta, tá bom? E como é que eu vou fazer o gráfico de uma função afim, professor? Você vai determinar valores para x e vai ser encontrado valores em y, ou seja, das coordenadas, tranquilo? Perfeito. Vamos lá. Agora vamos falar de um outro tipo de função, né? Que é a função constante, que também é uma função que faz parte aí da função de primeiro grau, ok? E quando é que ela é uma função constante? Olha aí, ó. Uma função ela vai ser constante quando o coeficiente da variável x é nulo. O que quer dizer isso, professor? O que é a variante o coeficiente da variável x? Nesse caso, quem é o coeficiente da variável x? É o a, correto? Então, quando o a for zero, nós vamos ter uma função f de x igual a b. Por quê? 0 vezes x vai dar 0. E vai sobrar quem? Só o b. Então, com o b pertencendo aos reais. Bom, função constante, gente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem fácil de constante. 5 é igual a 5. 6 igual a 6. 7 igual a 7. 8 igual a 8. X igual a x. Isso aí é uma função constante. Ou seja, os valores eles estão relacionados aí no meu domínio e contradomínio no mesmo ponto, tá bom? Então aqui, ó, domínio relacionado no contradomínio, né? É o f de x no caso, por exemplo, f de x igual a 4. Então, 4 é igual a 4. Não vai mudar nada. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, f de x é igual a 2. É um exemplo de função constante. Nós não temos o valor de a e nem de x, né? Só temos o valor de b. F de x é igual a menos 5. Não temos o valor o coeficiente aí de a, né? De x, e só temos o valor de b. Aqui, ó, f de x é igual a 0,05. Também é uma função constante, né? E o f de x é igual a 1/4, também é uma função constante. Bom, então temos aqui a nossa ilustração, né? Como é que funciona? Temos o domínio e temos o contradomínio, ou seja, cada elemento do meu domínio, ele vai aonde? Diretamente a um ponto no meu contradomínio, ok? Ou seja, o meu conjunto imagem aqui, ó, está relacionado no meu contradomínio diretamente, né? Domínio. Por exemplo, se o f de x aqui for 2, né? 2, ele é igual a quanto? A 2. F de 4 é igual a 4. F de 5 é igual a 5. Então, isso aí é uma forma, né, de representar aí a nossa função, ok? Beleza? Agora vamos falar do outro tipo de função, que é a função linear. Agora há pouco eu falo o seguinte, que o meu a é igual a 0, certo? Aqui na linear,
já é diferente. Aqui o meu b é igual a zero. Então a função linear é aquela em que temos b igual a zero, isto é, sua lei de formação é do tipo f de x igual a x, com a real e diferente de zero. Então, lembra agora há pouco? Na função, vamos refrisar novamente, vamos relembrar, né? As funções, ó. Função afim, a lei de formação dela é f de x igual a x mais b, né? Com a diferente de zero. Beleza, firmou? Aí temos a função constante, f de x é igual a b. Perfeito. Temos a função linear, o f de x é igual a x, somente isso. Como assim, professor? Esses tipos de funções, né, linear, constante, afim, elas são diferenciadas aí pelo valor de a de b, ok? E quando que ela é linear, professor? Quando nós só temos o valor do coeficiente da variável, tá bom? Ou seja, ele for diferente de zero, tá bom? Então, um exemplo aqui para a gente situar melhor. Em uma loja são vendidos relógios cujo preço de venda é igual a R$40. O valor da receita total da venda desse relógio é obtida multiplicando-se o preço de cada unidade pela quantidade vendida. Considerando x, x a quantidade vendida, determine. Letra A. Uma função que represente a situação descrita. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo que você dê para ele uma lei de formação aqui, né? A expressão que representa a situação é a lei de formação. E como é que eu represento a lei de formação, professor? Através da função, né? F de x vai ser igual a quem? A 40 vezes x. Por que 40? Porque nós temos somente o a e, que nesse caso é o nosso valor coeficiente de x, né? O coeficiente de x é 40 e o x é a nossa variável. Então vamos ter isso aqui, ó. F de x é igual a 40 vezes x. Bem fácil. Ah, professor, então esse tipo de função é o que? É uma função linear, tá bom? Onde nós não temos o valor de b. E aí temos a letra B, né? A letra B, seguinte, olha aí, pessoal. O valor da receita quando forem vendidos 350 relógios vai ser quanto? Qual é o valor da receita, né? Quanto que eu vou ganhar se eu vender esses 350 relógios? Bom, se temos a função aí dada por f de x igual a 40 vezes x, no lugar de x nós vamos substituir por quanto? Por 350. Então f de x é igual a 40 vezes 350, né? E multiplicando 40 vezes 350, ó, 4 vezes 5 dá 20, vai 2, 4 vezes 3, 12 e 1, 13. E 1, 14, né? 1.400, ou 14 mil. 1.400 não, 14 mil, né? Aqui, ó, 0, 0, repete 2, 0, 4 vezes 5, 20, ficou 0, vai 2, 4 vezes 3, 12, 2, 14. 14 mil, então esse seria o valor, né? O valor de 350 relógio vendido, né? A receita bruta da loja será igual a 14 mil reais. Perfeito? Muito simples, né? Muito bom de trabalhar esse conceito aí de funções. Bom, então, feito isso, né? Dados esses três conceitos aí, a gente vai lá para o nosso livro didático para a gente explicar um pouquinho mais aí para vocês, tá? Só lembrando que essa parte aí de gráfico a gente vai deixar para depois, porque eu preciso explicar sobre o gráfico para a gente poder montar, né, o nosso gráfico, ok? Vamos lá para nosso livro didático. Pessoal, antes de nós começarmos a falar aí no livro didático, existe mais um outro tipo de função, tá? Vamos lá citar esse outro tipo de função aqui, que nesse caso aqui já passamos, né? A função identidade. Falamos aí da função afim, né? Função polinomial do primeiro grau, que é função afim ou função polinomial do primeiro grau. Falamos da função constante, né? Falamos da função linear. Agora estamos falando da função identidade. Quando é que ela é uma função identidade? Também nomeada de função inclusão, é uma das categorias da função afim. Os valores do seu domínio são os mesmos da imagem do contradomínio. Então, nesse caso aí, ó, seria uma função que bijetora, né? Domínio é igual ao contradomínio, então, função bijetora. Então, o que nós podemos concluir com isso? Que a minha função é de domínio contra domínio, né? É definida por f de x igual a x. Ó, agora, essa função identidade, ela não tem o valor de a. E ela não tem o valor de b. Vamos colocar aqui bem em ordem, né?
vamos deixar bem claro para vocês terem essa informação no caderno de vocês. Função afim. Eu tenho o A, o X e o B. Função constante. Eu tenho só o B. Função linear. Eu tenho o A e o X, mas não tenho o B. E a função identidade, eu só tenho o X, né? Ou seja, eu não tenho o valor de A e nem de B, certo? Então a função identidade, por exemplo, 5 é 5, 6 é 6, 7 é 7, né? Nós não temos aí, ó, os valores, né, em relação a A e nem B, né? O nosso A aqui, ó, como vocês podem ver, ele é igual a 1, certo? Ele é igual a 1. Bom, então, para você praticar agora, eu vou deixar aqui algumas atividades, tá bom? Já vou adiantar. Hoje, daqui a pouco, estarei enviando para vocês a lista, né? A lista aí de exercícios de matemática, né? A lista aí com 35 questões, valendo 50 pontos. Vocês terão que entregar dia 31 de março, tá bom? Lá na sede, na escola sede, ensino médio. E aí vocês terão esse tempo aí para responder essa lista. Observação bem importante. As questões da lista eu tirei aí do livro didático, né? Das nossas videoaulas. E tudo que a gente aprendeu aí eu coloquei um pouquinho, tá bom? Eu tenho certeza que na hora que eu estava fazendo a lista, eu pensei muito em vocês, né? Tipo, não adianta eu colocar o máximo de questões de nível tão difícil ao ponto de o aluno não entender. Não, eu quero que você resolva a minha lista, olhe para ela e diga assim, eu sei fazer isso porque o professor ensinou, tá bom? E não só por isso, mas também porque eu busquei fontes, né, para poder chegar em uma conclusão de que isso é verdade. Matemática, ela é exata, e vocês sabem disso, né? Se tiver errado algum sinal, alguma coisa vai dar errado. Porém, se você for no caminho certo, você consegue resolver a questão bem legal. Outra coisa importante, na hora que você for resolver, tire um tempinho bem legal para resolver somente a matemática, tá? Concentre-se, tá? Leve em consideração que é valendo 50 pontos, que é para o seu aprendizado e que você vai utilizar esse aprendizado na avaliação, ok? Através dessas questões é que você vai chegar aí na avaliação com bastante gás e força para conseguir resolver as questões que serão propostas, tá bom? Então, vou mandar o modelo aí para vocês fazerem, tá? Vou pedir capa, contra capa, tudo mais, tudo bem organizado. Organização é importante. Algo bem importante também, data de entrega, pessoal. Mantenham sempre essa data de entrega fixa. Coloque aí, olha, dia 31 a entrega da atividade de matemática e de outras disciplinas, né? Ensino médio. Então, vocês têm esse tempo aí para fazer essa atividade. Professor, mas nesse período vai ter atividades aí no livro, no caderno de atividade? Sim, pessoal, vão existir sempre. Por quê? Porque tem muitas questões, não sei se vocês já observaram, mas o livro de vocês veio muitas páginas, né, de matemática principalmente, e todas as páginas vêm muitas questões, e essas questões a gente precisa responder para te poder ter o aprendizado aí, né? Algumas questões a gente corrige, algumas questões a gente deixa para vocês responderem em casa, para poder tirar dúvida, né, e com certeza aprender mais. Bom, então vamos deixar para vocês as seguintes atividades, né, de hoje. A hora da prática, eu quero que você pratique aí, ó, o livro didático, a página 84, as questões, né, 3, 4 e 5. Somente essas 3 questões eu quero que vocês façam. Então eu vou estar aprendendo aqui, ou citando aqui para vocês, como é que você vai fazer, tá bom? Fica melhor do que eu espelhar o livro, que acredito que vai demorar um pouquinho. Então temos aí a questão número 3, tá? Você vai ler o texto. E aí você vai responder a letra A, letra B e letra C. Bom, o texto ele é baseado na nossa aula que nós fizemos aqui agora há pouco, né? Onde eu falei para vocês dos tipos de funções, falei da função constante, da função afim ou função polinomial, da função linear e, por último, falei da função identidade, né? Bom, ele quer que você forneça 2 exemplos de função constante. O que é função constante, professor? É função aí onde nós temos apenas o valor de
B. Então você vai dar dois exemplos aí de função constante. Pode citar o mesmo exemplo que o professor citou aqui? Não, não, porque você precisa ter somente aquela base, modelo matemático, né? E aí você vai mostrar outros exemplos. Dois exemplos de função polinomial de primeiro grau também você vai mostrar para o professor aí dois exemplos. Vocês podem recorrer ao livro didático que tem vários exemplos aí. Assim também temos a letra C, né? Um exemplo de função, apenas um exemplo de função linear. Ok. Aí temos a quarta questão, né? Considere a função g de x igual a c de x mais m mais 3, onde c e m são números reais. Determine os valores de c e m para que g de x seja uma função constante. Então, o que você vai fazer aí? Você vai precisar ver apenas a condição de existência, né? Nesse caso aí, para ela ser uma função constante, qual é o valor que o c tem que assumir? É isso que você vai responder. A letra B. Para ela ser uma função de primeiro grau e não linear. Então, para ela ser função de primeiro grau, ela tem que ter o modelo ax, né, mais b. Então, você já sabe aí. E a condição de existência você tem que ver aí em relação ao C, né? Nesse caso aí é o C e o M, né? E a letra C, que ela seja linear, ou seja, existe apenas aí o valor de A e X, né? Não tem o valor de B. Então, a terceira, quarta e a quinta questão. Considere a função f de x igual a n de x mais 5, onde n é um número real. Calcule o valor de n para que se tenha f de c igual a 3. Então você vai fazer o que? Você vai pegar essa função f de x igual a n mais 5, né? E no lugar de f de x, nesse caso, você vai substituir por f de 6, né? Que é igual a 3. Então você vai representar através da função, ó, n, no caso, n vezes x. Mas quem é x? X é 6, né? Então n vezes 6 mais 5, que é igual a 3. Aí você vai resolver essa equação do primeiro grau e determinar o valor de n, tá bom? Bom, agora vocês vão responder essas questões, tá? Professor, eu aí já dei a ideia para vocês como vocês vão fazer. Temos aí na página de número 80, nós temos uma tabela para preencher. Eu ainda não vou preencher essa tabela com vocês porque eu preciso primeiro explicar sobre gráfico, tá bom? E também temos aí na página de número 82. Bom, na 82 nós até podemos fazer aí essas questões, né? Podemos fazer. Temos aí modelo matemático. Para responder a essa pergunta é possível construir modelo matemático usando as ferramentas que vimos até o momento. Acompanhe respondendo o que se pede. Nós temos aí a letra A. Escreva a expressão que fornece o valor de viagem em reais em função da distância x em quilômetros para as duas empresas. Temos duas empresas, né? A empresa vamos chamar de V de A, que é de X, né? Vamos colocar bem aqui para vocês. V de A de X é igual a quanto? Temos aí o preço, é 2 vezes X. Então é 2x, né? Então a V de A de X é igual a 2x na letra A da página 82. E temos a V de B de X, né? Ou seja, o valor de B de X vai ser igual a quanto? A 1,50, né? Vezes X mais 4,5 nesse caso é 4,50, que é o valor fixo. E aí está montada aí as duas expressões. Aí a letra B diz para completar a tabela. Não, eu não vou fazer isso aí porque eu preciso explicar para vocês um novo assunto. E a letra C e D é a mesma coisa, tá? Então não precisa ainda você se preocupar com a tabela, tá? A tabela a gente vai fazer na próxima aula, que aí vai dar tempo para a gente explicar. A gente vai voltar esse conceito aqui aí, explicar bem melhor e resolver o nosso gráfico, tá bom? Bom, pessoal, então para hoje eu quero que vocês respondam aí, ó, a questão 3, 4 e 5 do livro didático da página 84. Livro de atividades, página 20 a 22, questões 5 a 10, tá? Essas questões vocês vão responder, tá? E enviar para o professor para tirar dúvida. Vou corrigir. Os alunos que estão enviando aí estão percebendo que eu estou corrigindo, né? Questão a questão para tirar dúvida, justamente para ver se acertou ou errou, né? E aí para você corrigir se tiver errado, tá bom? Bom, a gente vai finalizar nosso encontro por aqui, tá? Vou mandar a atividade para vocês, tá? E quero que vocês tenham bastante aí concentração na hora de for resolver a questão de matemática. Precisa você ficar bem concentrado para poder acertar todas as questões e tirar 50 pontos, que esse é o objetivo, tá bom? Bom, fique todos com
com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo encontro primeira série. Tchau, tchau.